Eu vou usar esse tempo de liderança para manifestar o meu repúdio a um projeto de resolução que foi colocado lá na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal, que é o PL 35 de 2021, que foi aprovado ontem, em regime de urgência, toca de caixa, né, na calada da noite, e que é um atentado à democracia. Por quê? Porque, desde a Constituição de 88, os regimentos internos, né, as regras internas dos parlamentos, seja da Câmara, do Senado, estadual, federal, eles têm prezado pelo equilíbrio, pela pluralidade de ideias, de valores, de perspectivas, porque essa é a função de uma casa legislativa, como uma Câmara Municipal, por exemplo. O que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, esse projeto de resolução que altera o regimento interno, ele acaba restringindo o espaço daqueles partidos, daquelas representações políticas minoritárias, ou seja, minimiza, sufoca o espaço de expressão da oposição. Né? E a gente sabe que a oposição hoje pode ser situação amanhã. Isso não é uma situação estática, não é um cenário que se conserva para todo sempre. Infelizmente, isso foi aprovado, né, no sentido oposto ao que vinha sendo construído, lamentavelmente, no sentido oposto ao que vem sendo feito desde 88, naquele sentido de retomada de um ambiente democrático, né, aquele entulho, aquele lixo autoritário, antidemocrático, herança da ditadura militar, que vinha sendo removido, hoje ele está sendo retomado, revirado e colocado na mesa. Né? Essa é a figura de linguagem que eu coloco por esse governo genocida, autoritário do governo Bolsonaro. Então, esse repúdio me faz também um link com uma reunião que eu tive nessa semana com pessoas da Câmara de Piracicaba, falando sobre mecanismos, né, que se pode ter dentro de uma casa de leis, como é a nossa Câmara Municipal, para melhorar, para aprimorar a atividade legislativa e fiscalizatória dos vereadores, dos parlamentares. Em Piracicaba tem o Parlamento Aberto, tem a Escola do Legislativo, né? E a gente sabe o quanto isso é importante, ainda mais que nós temos uma cultura política de apatia, de rejeição da política. Nós estamos vivendo isso na pele, quem está em primeiro mandato, a gente sabe que é difícil fazer com que as pessoas superem a ideia de que somos todos iguais ou que não estamos trabalhando. Então, para que a gente consiga superar essa crença, de fato é preciso criar ações dentro dos parlamentos capazes de aprimorar a nossa produção legislativa e nossa ação fiscalizatória. E aí a gente vai pegar referência com quem já está fazendo isso, com quem sabe, com quem tem essa experiência mais consolidada. Até para rebater aquelas coisas que volta e meia chegam, né? Elas parecem que morrem, mas elas sempre voltam ao debate, a questão do quanto muitas atividades legislativas parlamentares acabam fazendo coisas muito próximas à função do executivo, né, como são as indicações. Eu tive a curiosidade, Natália, nessa semana, eu fui no site da Transparência e eu vi lá o informe sobre o principal assunto sobre o qual o cidadão liga para fazer uma solicitação. O primeiro assunto do ranking é lâmpada quebrada, lâmpada apagada, né? Que é um assunto importante, mas veja só, o próprio cidadão pode fazer pelo site da prefeitura. Então, é preciso que nós façamos, sim, as indicações que chegam a pedido do cidadão, mas é preciso também dar para esse cidadão essa leitura de que é algo viável também para ele, para que ele, inclusive, passe a nos cobrar de uma atividade legislativa mais aprofundada, né? Nos cobrar aquilo que, de fato, só cabe a nós, que é uma questão de acompanhamento de contas, de fiscalização de contratos, né? Que, de fato, dá muito, muito mesmo mais trabalho do que essa atividade que o próprio cidadão pode fazer pelo site da prefeitura. Então, eu gostaria de usar esse tempo, né, que já está acabando, para reforçar essa ideia. Nós precisamos desses mecanismos, nós precisamos pensar com carinho, porque sempre dá para melhorar, sempre dá para pensar coisas
a nível de Câmara, de Parlamento, que façam com que o povo, de fato, se veja representado nessa casa, e não só representado, mas que ele entenda que essa casa é um espaço para ele, é um espaço do povo, de fato, para que ela seja, de fato, uma casa do povo. É isso, presidente, obrigada.